Ele é um empresário brasileiro. Formado em jornalismo e publicidade, foi eleito prefeito de São Paulo com 53,29% dos votos válidos. Tornou-se o único candidato a vencer o primeiro turno da capital paulista desde 1992. Numa atitude que surpreendeu a todos, convidou ex-prefeitos de São Paulo para compor o chamado Conselho Superior. A ideia é debater soluções para a cidade. Estamos falando de João Dória, o entrevistado de hoje do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês. E agora, você confere um pouco mais a trajetória do prefeito eleito de São Paulo. Acompanhe. Era o ano de 1964, quando o deputado federal João Agripino da Costa Dória Neto foi cassado. Exilado, perdeu todo o patrimônio e a família se viu obrigada a mudar os seus padrões. Seu filho, João Dória Júnior, deixou o colégio particular para estudar em um colégio estadual no período noturno. A ideia era trabalhar durante o dia. E foi justamente o que aconteceu. Aos 13 anos, João Dória Júnior já ajudava nas contas da casa. Articulado aos 18, era diretor de comunicação da extinta TV Tupi. E aos 38 anos, fundava o LIDE, grupo de líderes empresariais com mais de 400 empresas que, juntas, representam cerca de 40% do PIB privado nacional. João Dória ainda é membro do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e preside o Grupo Dória. Agora, seu próximo desafio é ainda mais grandioso. Querido telespectador que nos prestigia aqui na TV Assembleia, estamos hoje com um caso de sucesso. É muito importante, a gente se preocupa em trazer para vocês exemplos de pessoas que superaram as adversidades, fizeram da dificuldade uma oportunidade, empreenderam e venceram por mérito próprio. É importante para que você mesmo acredite no seu potencial e se inspire nesses exemplos de grandes brasileiros. Vamos conversar com o nosso querido João Dória Júnior. Querido. Uma grande alegria estar aqui com você, viu? Uma muito honra feliz. para nós. Obrigado. Somos todos seus honra admiradores. E eu já pergunto o seguinte, João. O que mais me impressionou na sua trajetória foi quando você, sendo um empresário numa zona de conforto, bem-sucedido, diz: vou disputar as prévias para prefeito de São Paulo. Eu cá comigo pensei, o João não tem ideia do que é isso. É uma guerra que ele vai enfrentar. Será que ele está preparado? Você entra e me diz, vou ganhar as prévias e vou ganhar a eleição para prefeito. Eu falei, haja autoconfiança. João, começa a falar um pouco da sua história, da primeira adversidade que você teve, quando seu pai foi cassado, quando vocês perderam tudo. Conta um pouco para a gente te admirar ainda mais. Capês, primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui, especialmente honrado de estar com você. E aqui na TV Assembleia. Queria agradecer, inclusive, a equipe de produção, a edição, por buscar esse histórico, a lembrança do meu pai, da minha mãe. Fiquei muito feliz de ver essas imagens e muito tocado também. Eu tenho 58 anos, casado com a Bia, que você conhece, minha esposa, 24 anos de casamento, 3 filhos, o João Dória Neto, que é o mais velho, que tem 23, o Felipe, que tem 15, e a Carolina, que tem 14. Todos torcedores do Santos Futebol Clube, obviamente, né? O pai, os 3 filhos, todos torcedores do Peixe. E uma história que começou exatamente como vocês colocaram, com o meu pai, que foi um homem, um imigrante nordestino, baiano, que veio para São Paulo, com muito pouca condição financeira. Meu avô era juiz de direito na Bahia, minha avó era educadora, professora de escola pública. Meu pai e meus tios ficaram com uma dívida muito grande com a minha avó, que com toda a dificuldade ela educou muito bem os filhos, meus tios e meu pai. Meu avô era juiz ganhava muito pouco naquela época, no interior da Bahia, embora meu pai tivesse nascido em Salvador. Então ele raramente via o meu avô, porque o juiz era designado, ele não era juiz em Salvador. Ele veio para cá, trabalhou muito, lutou. São Paulo sempre foi a cidade dos sonhos de muitos imigrantes e não foi diferente com ele. Ganhou a vida aqui, se tornou um empresário de sucesso, um publicitário e acabou sendo convidado pelo Montoro, que você conheceu, aliás, você homenageou aqui na Assembleia recentemente os 100 anos de Franco Montoro.
Montoura era do PDC, era deputado estadual, Partido Democrata Cristão, convidou meu pai para ser deputado, sair como deputado federal. Meu pai aceitou, mas disse que queria sair pela Bahia, pela sua terra, e não por São Paulo, onde ele vivia. Foi para a Bahia, em 1960, disputou a eleição, foi o segundo deputado federal mais votado pelo seu estado, pela Bahia. Uau. Pelo PDC, que era um ovo na Bahia, era um partido praticamente inexistente. Mas ele já mostrando, vamos dizer, um vigor na sua vontade, na sua determinação, vigor esse que eu herdei com muito orgulho dele. Está no DNA. Está no DNA. Ele se elegeu deputado federal, mas em 64 ele já denunciava o golpe. Desde o final de 63 ele já vinha denunciando que o Brasil podia ter um golpe, o que de fato ocorreu em 1º de abril de 1964. Aí começou a fase mais dura da nossa vida, Capês, porque meu pai foi cassado, exilado, foi para o exílio, foi para a França. Minha mãe, eu e o meu irmão Raul fomos 2 anos depois da ida do meu pai. Minha mãe vendeu todo o patrimônio que tinha aqui pelo preço que podiam pagar, porque você não programa um exílio. Exílio não é um sabático, não é um programa de férias, não é um autoexílio. Você é violentado com essa condição. O dinheiro acabou, porque durou pouco, durou 2 anos o recurso para poder nos manter. Nós voltamos, minha mãe, meu irmão e eu, para cá. Meu pai tinha que ficar. Se voltasse era preso, como qualquer exilado, se voltasse antes dos 10 anos seria preso. E minha mãe passou a ser a rima de família, não teve o apoio da família dela, foi uma tristeza. Ela, quando mais precisava do apoio da família, não teve, porque a família já tinha condenado o casamento dela com um baiano, achando que ela não tinha que casar com um baiano, que era uma regressão de vida casar com um nordestino. E aí, numa circunstância onde aquele nordestino, onde a família da minha mãe já condenava o casamento, imagina um nordestino exilado, sem dinheiro, pobre e sem condição de sustentar a família. Minha mãe foi execrada, está vendo? Não falei, foi casar com um nordestino, olha o que deu. Ao invés de abrigarem minha mãe, ajudarem minha mãe, se afastaram da minha mãe. E minha mãe realmente chorava muito, vivia uma profunda tristeza e com muita dificuldade de sustentar a família. Ela não tinha sido educada para trabalhar. Naquela época, década de 60, 50, 60, as mulheres eram educadas para serem esposas do lar, administradoras da casa. Não como hoje, as mulheres são educadas para serem líderes, para terem os seus direitos igualitários. Aí, nessa fase muito dura, eu comecei a trabalhar com 13 anos, porque eu não conseguia mais ver minha mãe naquela tristeza diária, chorando. O que nos mantinha de pé eram as orações, Capês. Era a oração à noite, onde eu me ajoelhava ao lado da minha mãe para fazer as orações, era aquilo que nos mantinha de pé. Meu irmão era muito pequenininho, nem entendia ainda o que era, o que se passava. E eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Saímos de uma vida de muito conforto antes do exílio, morávamos no Pacaembu, numa casa com piscina, com empregados, motorista, automóvel. Estudava no Colégio Rio Branco, uma escola privada, naquela época era a melhor escola de São Paulo. Depois do exílio, fomos morar num apartamento que tinha 1/20, 1/40 do tamanho da casa, aliás, fruto de uma dívida enorme que minha mãe não conseguia pagar, o apartamento, não conseguia nem comprar comida, quanto mais pagar apartamento. Ficamos sem luz várias vezes, não tinha telefone, não tinha dinheiro para ter telefone, o telefone era caro. Eu andava de ônibus, comprava pastas da CMTC na Galeria Prestes Maia, e fui em busca do emprego, consegui. E esse emprego, para mim, é o primeiro emprego que realmente a gente nunca esquece, porque eu precisava muito, eu queria ajudar minha mãe. E tinha prometido, quando recebi o registro do emprego, a minha mãe, levei a minha carteira de trabalho, falei, mãe, esse é meu primeiro emprego, muito em breve você não vai ter mais que trabalhar, e você não vai ter mais que chorar, porque eu vou sustentar a casa. E eu tinha isso como uma determinação de vida. Não consegui, Capês, porque minha mãe, 1 ano e meio depois, morreu. Eu tinha menos de 15 anos, enfraquecida por toda essa situação, debilitada na saúde, no seu estado psicológico também. Minha mãe morreu de pneumonia, mas para mim, o que determinou a morte dela foi o desamparo. Meu pai está longe, distante, no exílio, os amigos se afastaram, a tristeza da família também ter abandonado. Puxa. Minha mãe, muito enfraquecida, faleceu. E foi exatamente no ano do retorno do meu pai ao Brasil, porque ele cumpriu os 10 anos, em 74, que foi o ano da morte da minha mãe, foi o ano do retorno
do meu pai. Mas quando meu pai chegou aqui em maio, final de maio de 74, minha mãe já estava muito mal, ela já estava muito debilitada. Em julho ela teve uma piora grande, em agosto, 13 de agosto de 74, ela faleceu. E eu não pude cumprir a minha promessa, que era ganhar o suficiente trabalhando para que ela pudesse ficar em casa e não sofresse mais. Meu pai também voltou outro, era um outro homem, evidentemente diferente daquele homem que saiu para o exílio, mas com a alegria e o vigor de ter sido um homem determinado na sua vida política. E aí, já com o sofrimento do meu pai, a ausência da minha mãe, eu segui trabalhando, segui a minha trajetória e sempre com admiração por ela e pelo meu pai. Aliás, recomendo vocês que estão nos assistindo aqui na TV Assembleia, você que ainda tem pai, tem sua mãe, ame seu pai, ame sua mãe, abrace, compreenda os pais, se você é mais jovem, nunca deixe de respeitar o seu pai, a sua mãe e oferecer o maior carinho, porque você vai sentir falta. O dia que você não tiver seu pai e a sua mãe ao seu lado, você vai ver a falta que faz um pai e uma mãe na casa. Então, sublime as diferenças, compreenda as incompreensões, seja mais tolerante, porque faz muita diferença quando você tem o pai e a mãe ao seu lado. Eu já não tenho meu pai e minha mãe há muitos anos e sinto muito a falta deles. Por sorte, tenho uma boa esposa, tenho 3 filhos que eu amo, tenho meu irmão Raul, tenho meus amigos, tenho as pessoas que eu convivo, mas faz muita falta, Capês. Então, eu não quero alongar muito essa história, mas a partir daí eu trabalhei muito, me dediquei muito. Tinha 16 anos? Você tinha o quê, 16 comecei anos? Com 13. Mas já nessa altura tinha 16. Já tinha 16 anos. Depois, com 18 anos, eu consegui o meu primeiro cargo, vamos dizer, com relevância, com importância. Eu fui nomeado diretor da Rede Tupi de televisão. Como? Com 18 anos? Porque eu comecei a trabalhar na Tupi com 16. Com 13 numa agência de publicidade, na Standard Ogilvy. Depois, com 15, eu fui, final de 15 anos, fui para a TV Tupi. Aí trabalhava loucamente, trabalhei tanto que consegui ser indicado para ser diretor de comunicação da Tupi. Alguém observou esse teu esforço? Eu chegava muito cedo, saía muito tarde, era muito dedicado. Isso chamou a atenção dos diretores da TV Tupi, da extinta TV Tupi. Muitos que estão me vendo aqui nem sabem que foi a TV Tupi. Foi a maior rede de televisão do país. Antes da Rede Globo, era Diários Associados, foi a maior rede de televisão do país. E naquela época já vivia uma fase de declínio, mas ainda assim era a segunda rede, a Globo já era maior, e a Tupi era a segunda emissora ali na rua Alfonso Bovero, 55. O pessoal do Sumaré sabe, quem vive aqui em São Paulo, está lá o prédio da Tupi até hoje, e a padaria da esquina também. Ali trabalhei, consegui essa posição como diretor de comunicação e a partir daí cumpri toda uma trajetória de vida como executivo, depois fui executivo da TV Bandeirantes e aí segui até me tornar empresário. Antes disso fui secretário do Mário Covas, também muito jovem, eu tinha 22 anos quando fui nomeado secretário de Turismo, presidente da Paulistur, aqui em São Paulo, hoje é a AMB SA. Depois, com 25 anos, fui presidente da Embratur, no governo Sarney. Seria o governo do Dr. Tancredo, que não tomou posse, pois faleceu poucos dias antes do que deveria ter sido a sua posse. Sarney era o vice, se tornou presidente do Brasil. Isso com 26 anos, presidente. Tinha 25 anos. 25 anos. Aí, com 27, eu deixei a Embratur, depois de 3 anos, e voltei para o setor privado. E quis ser empreendedor. E aí montei uma pequena agência de publicidade com um grande amigo, Luiz Lara, hoje um grande e bem-sucedido empresário nesta área de comunicação, e fomos vagarosamente crescendo, ganhando posições nessa agência, ganhando bons clientes. Não era melhor você ter continuado assalariado lá? Você se arriscou, você quis correr um risco? Eu quis. Eu sempre tive essa vocação de empreender. Eu sempre fui muito corajoso, como meu pai foi e minha mãe também, Capês. Sem dúvida. E a coragem sempre me colocou, o arrojo sempre me colocou frente ao caminho mais difícil. Eu nunca escolhi o caminho mais fácil, Capês. Nunca escolhi o caminho mais curto, o caminho mais fácil. Nunca foi aquele que eu fiz por opção. Eu sempre busquei o mais difícil. E o mais difícil é sempre o caminho mais tortuoso, né? Sem dúvida. Mas acho que fiz a boa escolha de escolher o caminho. Combateu o bom combate. Combateu o bom combate. Bom, e aí então você começou como empresário, teve a ideia do LEAD também, que foi um passo que você deu a mais. Isso. Um novo risco que você correu. Isso. Sempre com determinação e coragem, é isso? Muita você nunca teve determinação. medo de fracassar? Não.
Não, eu sou muito determinado, acho que um pouco pela trajetória de vida do meu pai e da minha mãe, que me influenciaram muito os dois. Talvez pelo signo também, eu sou sagitário, todo sagitariano é muito guerreiro, é muito determinado. E a própria vida me fez uma pessoa guerreira, um lutador. Quem precisou trabalhar com 13 anos com o objetivo de sustentar a sua casa, tinha que ser guerreiro, não podia ser uma pessoa preguiçosa, leniente, escusa em relação às dificuldades da vida. E assim foi, casei com a Bia, os meus 3 filhos devo muito à Bia, minha esposa, Uma grande companheira porque eu sempre sua. trabalhando muito, a educação dos meus filhos, uma parte considerável, eu devo à Bia e obviamente às escolas que eles frequentaram, e os mais jovens, os 2 mais jovens continuam a frequentar, e me dediquei, me lancei na atividade empreendedora. Ao lado desse meu então sócio, Luiz Lara, hoje aí um grande amigo que mantenho até hoje. Criamos essa agência de publicidade, depois vendemos para uma multinacional, aí eu segui caminho com essa multinacional, a Food Canaan Belgium, a FCB, o Lara e o Stalinir Vieira, que era nosso sócio, prosseguiram na agência, e aí foi prosperando, crescendo, até criar a ideia do LEAD. O LEAD já tem, vai completar 17 anos de vida, tem 16 anos e em junho do ano que vem completa 17 anos de existência. O grupo de líderes empresariais foi um sucesso retumbante. O LEAD está presente em 17 estados brasileiros, em 22 países, está na América Latina, está nos Estados Unidos, está na Europa, está na África, está na Ásia. É um êxito, um modelo muito exitoso. Eu estou, evidentemente, afastado do LEAD desde 2 de maio. É o Luiz Fernando Furlan, que você conhece, o nosso ex-ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, que comanda, que é o nosso Chairman of the Board. O Vice Chairman é o Roberto Gianetti da Fonseca, outro grande empresário. E o nosso CEO, o nosso executivo, é o Gustavo Eni, que presidiu o LEAD no Rio Grande do Sul. E agora comanda as funções executivas do LEAD em São Paulo. E aí veio o tema da campanha, das prévias, se você me permitir, pudermos falar. Sim. O ano passado, 2015, final de julho, em Campos do Jordão, tive uma conversa com Geraldo Alckmin. Uma breve conversa em Campos do Jordão, sucedida por uma longa conversa em São Paulo, já na primeira semana de agosto de 2015. E ali eu pude conversar com o governador e perguntar, governador, se não houver nenhuma objeção da sua parte, eu gostaria de disputar as prévias do PSDB. Eu sou filiado ao partido desde 2001, gosto da política, amo a cidade de São Paulo, tenho estabilidade financeira, estabilidade familiar, tenho condições de poder, com toda tranquilidade, seguir essa trajetória democrática de disputar as prévias e, sendo vencedor das prévias, disputar a Prefeitura de São Paulo. O governador disse, faça isso, as prévias são para isso, todos que quiserem disputar, desde que tenham 6 meses no mínimo de filiação no PSDB, podem fazer. Nenhuma restrição. Mas ele me alertou, Capese. Ele disse, você não será o meu candidato. Você só será o meu candidato quando for o candidato do PSDB. Perfeito. Ele, com muita clareza e com muita democracia, fez essa colocação. E me deu 5 conselhos, que eu reproduzo aqui, mesmo não me apoiando oficial e formalmente. Mas ele disse, gaste sola de sapato, amasse barro, priorize a periferia, principalmente a Zona Leste e a Zona Sul, as áreas mais pobres, mais carentes da nossa cidade. Seja você mesmo, não queira transparecer nada que não signifique a sua verdade, a sua autenticidade, e fale pouco e escute muito. Foram 5 sábios conselhos que ele me deu. E eu fui à luta, fiz a minha inscrição no Diretório Municipal do PSDB, numa disputa muito dura, porque eu não tinha apoio de ninguém. O André Matarazzo, que já era um candidato natural como vereador, como ex-pré-candidato do PSDB, nas eleições onde ele cedeu a sua posição ao José Serra, que disputou a eleição com o Fernando Haddad e infelizmente perdeu, era um candidato imbatível. Diziam que era impossível alguém vencer o André, porque já vinha fazendo campanha há 4 anos, era vereador, tinha o apoio de toda a bancada do PSDB na Câmara de São Paulo, ele e mais 8 vereadores, tinha todo o apoio de todos os deputados estaduais, com exceção de um com domicílio eleitoral na capital, apoio de todos os deputados federais com domicílio na capital e o apoio do Fernando Henrique Cardoso, a Luiz Nunes Ferreira, Zé Aníbal, Alberto Goldman, José Serra, ou seja, um arco de apoios considerável. Era uma temeridade alguém
disputar com alguém com essa característica, Quero com a deixar própria claro biografia individual, né? Deixar claro que eu não estava entre os deputados estaduais que apoiavam o André Matarazzo. Acabei de falar com exceção de um. Né? A única exceção foi você. E todos os demais, o que não há nenhum problema, democraticamente, fizeram as suas opções. Aliás, fizeram as opções, ou a opção, muito antes de eu me lançar candidato. Os deputados federais, os deputados estaduais que o apoiaram, os vereadores, e mesmo Fernando Henrique, Goldman, Serra, Aloysio e Zé Aníbal fizeram as opções antes de eu sair candidato. As prévias são para isso, né? Então eu entendi isso com muita naturalidade, mas era um enfrentamento difícil. Sem contar a própria biografia do André. O André tinha uma biografia, ex-ministro, ex-presidente da CESP, ex-secretário em São Paulo, vereador, bom vereador na Câmara Municipal de São Paulo, ou seja, era um enfrentamento para você perder, não era um enfrentamento para ganhar. Mas eu, como sou determinado em tudo que faço, eu entrei para ganhar. E entrei para ganhar... Planejado e estratégico. Isso é importante. Para quê? Porque as pessoas estão acompanhando, te admiram. Hoje você é um exemplo ainda maior para ser seguido. Obrigado, então, Capês. Como é que ele fez? Quer dizer, não basta ter coragem e determinação. Você trabalhar. Então, e você fez um planejamento, você teve uma estratégia, isso que é importante. Eu sou muito estratégico, eu planejo muito, eu acredito muito que a boa gestão estabelece como princípio um bom planejamento. E estabeleci com poucas pessoas, eram quatro, eu e mais 4 fazendo a campanha. E que nos ajudaram a organizar a campanha. E fiz uma campanha de baixo custo, e muita organização e muita sola de sapato. Aí os conselhos do Geraldo Alckmin foram muito úteis. Eu fui ao encontro das pessoas, olho no olho, falar a verdade. Como você fez aqui, você não deixou de cumprimentar uma única pessoa no seu trajeto até o estúdio. Eu sempre faço isso, e sempre fiz isso. Não é agora que vim para a vida pública, é espontâneo. Eu sempre tratei bem as pessoas, sempre gostei das pessoas. Sempre fui afetuoso com as pessoas. Essa sempre foi uma característica minha e será sempre, eternamente. Eu tenho isso no meu DNA, na minha alma, no meu coração. E aí funcionou muito bem. Em dezembro, em 19 de dezembro, num jantar na casa do empresário Flávio Rocha, o governador deu a primeira sinalização, citando uma frase do poeta francês Victor Hugo, de que tudo a seu tempo, chegou o tempo do João Dória. Ele não explicitou o apoio, mas ele indicou que poderia dar o apoio. Mas em dezembro nós já estávamos com a nossa candidatura viabilizada. Em janeiro, para você que gosta de política, que nos acompanha aqui na TV Assembleia, surgiu uma segunda candidatura com o objetivo de drenar o apoio que nós já tínhamos conquistado até o final de dezembro, que foi a candidatura do Ricardo Trípoli, que já foi presidente dessa casa, que foi seu antecessor, um brilhante parlamentar, juntamente com Bruno Covas, o deputado federal mais votado pelo PSDB, segundo deputado federal mais votado do Brasil, de São Paulo e do Brasil, e o Zé Aníbal, senador da República, e também com uma trajetória linda na política brasileira. Puxa, eu tinha um adversário que já era forte, pesado e duro. Ganhei mais 3, então era disputando com 4 as eleições, as prévias, em fevereiro. Ganhamos no primeiro turno por uma diferença muito pequena, não levamos a eleição, não fechamos no primeiro turno. A diferença foi pequena, mas o que legitimou o segundo turno das prévias do PSDB. Disputamos e ganhamos as prévias do PSDB, sempre com percentuais maiores do que o ministro José Serra teve 4 anos atrás. Tanto no primeiro turno, o nosso percentual foi maior, como na eleição em segundo turno também. E, finalmente, vim para a campanha. Então, o que era impossível, demonstraram para você que era impossível, você não acreditou que era impossível e aí virou possível. Foi. E muitos amigos me diziam, João, desista, não perca seu tempo, você vai gastar energia, vai gastar seu tempo, vai se frustrar, porque você não vai ganhar. O André Matarazzo já tem essa eleição decidida. Eu disse, bom, mas vamos disputar. Eu até legitimo, se essa for uma verdade, eu legitimo melhor até a própria vitória do André, que ao invés de ser um candidato único, passa a ser um candidato que disputou a eleição com o outro, mas sempre muito confiante. E a confiança não é arrogância, é uma diferença grande entre você ser confiante e você ser arrogante. Eu não sou arrogante, mas sou confiante, sou determinado. E vim para a eleição, essa que nós conquistamos, falando o que eu repetia sempre para você. Vou ganhar as prévias e vou ganhar a eleição. E fizemos exatamente uma campanha para vencer a eleição em São Paulo. Uma eleição limpa, uma eleição sem ataques, não ataquei ninguém, nem o Russomano, nem a Marta, nem o Fernando Haddad, nem o Major Olímpio, uma das mais bonitas nem a Luiza Erundina, nada. Não tinha lado B na nossa campanha. O lado B, para quem não sabe,
é um grupo de pessoas que fica pesquisando a vida das outras pessoas para falar mal das pessoas. Eu falei, olha, não quero isso na nossa campanha e se depender disso, prefiro perder a eleição, não vou fazer isso. Eu não quero ter essa prática da velha política. Fiz uma campanha propositiva, reafirmando a verdade, eu sou empresário, sou gestor, sou trabalhador, quero fazer a gestão da cidade. E é isso que as pessoas esperam de um prefeito, que ele seja um bom gestor, um bom administrador da cidade. E apresentei propostas para a saúde, para a educação, mobilidade urbana, habitação, segurança pública, a economia criativa, geração de emprego, geração de oportunidades e a gestão da cidade como um todo. E o que aconteceu? Saímos de 3%, 3 para 7, para 11, para 15, para 17, 19, 22, 25, 29, 32 e fomos subindo. Ganhamos no primeiro turno com 53,29% dos votos válidos. Histórico, desde que as eleições passaram a ser em 2 turnos, em 1992, primeira vez que em São Paulo um candidato ganha no primeiro turno. E com chapa pura, porque nesta trajetória eu convidei o Bruno, que tinha sido nosso competidor lá atrás, e não foi um vencedor, mas teve a grandeza, aliás, a grandeza digna de um Covas, aceitou o convite para ser o nosso candidato a vice. Um grande valor do partido também. E hoje, vice-prefeito eleito da cidade de São Paulo. E com isso, disputamos, vencemos a eleição, e com a mesma grandeza que tivemos durante a eleição, eu tive a grandeza de, num dos primeiros atos, primeiros gestos, primeiras atitudes, convidar todos os ex-prefeitos, inclusive o atual, para fazer parte do Conselho Superior da cidade de São Paulo. Grande ideia. Para mostrar que nós não vamos fazer uma gestão partidarizada ou ideológica, ou criando um antagonismo com quem já esteve, ou os partidos que certamente farão oposição com toda a legitimidade, o PT, o PSOL, o PDT, o PCdoB, partidos que nós vencemos nesta eleição, engrandecendo a vida da cidade. Todos aceitaram, só falta o José Serra, porque ele chegou ontem à noite, ontem à tarde, do Japão, devo estar falando com ele, se não hoje, amanhã, para convidá-lo, mas tenho segurança de que ele vai aceitar. Mas convidei o Fernando Haddad, convidei a Marta Suplicy, convidei Luiz Erundina, convidei Paulo Maluf, para que pudessem aceitar este convite e integrar este Conselho Superior da cidade de São Paulo. E todos aceitaram prontamente. Coisa boa. E vamos fazer assim, com a experiência dessas pessoas, 3 ou 4 reuniões anuais, 2 no primeiro semestre, 2 no segundo semestre, não é para adular e nem concordar com o prefeito eleito, mas é para ajudar a cidade de São Paulo. E até a discordância legitima também esse processo, porque são pessoas experientes, viveram a experiência da cidade de São Paulo. E assim vamos fazer com a Câmara Municipal, assim vamos fazer com as comunidades, assim vamos fazer com a cidade. Governar para todos e com todos. João, nós estamos em cima do horário, eu sei que você está com o horário muito apertado. Eu quero que você marque um retorno, porque tem muita coisa para te perguntar agora sobre os seus planos. O que você pretende trazer para a nossa cidade de São Paulo? Você traga essa tua genialidade, essa tua vontade, essa pureza de intenções que você tem e demonstrou ao formar esse Conselho Superior com os ex-prefeitos. Você está pensando no bem da sua cidade, da nossa cidade. Exatamente, Capês. Eu agradeço muito. Voltarei aqui para conversar com vocês, para falar sobre programas de governo, propostas especialmente na saúde, na educação, mobilidade urbana, habitação, segurança e geração de empregos e oportunidades. Eu acho que pode valer um programa, mas hoje estamos com um horário limitado e também para obedecer o horário da própria TV Assembleia e obedecer também o seu horário. Por isso, meu muito obrigado mais uma vez a você, Capês, a vocês que nos assistem, a equipe técnica da TV Assembleia, muito feliz de estar aqui com vocês, acompanhando e, ao mesmo tempo, falando um pouquinho sobre como foi a trajetória desta bonita campanha, esta democrática campanha para a Prefeitura de São Paulo. Querido telespectador, São Tomás de Aquino e mais tarde John Locke diziam: a gente vem ao mundo com a consciência zerada. Aquilo que você consegue é fruto do teu esforço e da sua capacidade de acreditar em si mesmo. Hoje, nós tivemos um exemplo vivo disto, claro, prático. Se você quer vencer, estabeleça uma meta. Defina um plano e uma estratégia viável para alcançar essa meta. E acredite, só não vence na vida aquele que desiste. O que insiste sempre vence, até mesmo no lugar do que desistiu. João Dória, hoje, um grande exemplo para todos nós. E eu espero que seja uma inspiração para você. Até o próximo Discussão Nacional.
se Deus quiser, com o João Dória prosseguindo e falando dos seus planos para a Prefeitura de São Paulo. Até o próximo. Obrigado.